Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre ciclo trigonométrico, que eu encontrei alguns materiais se chamando de círculo trigonométrico, mas na minha aula, que eu tive em sala de aula, foi ciclo trigonométrico, e também arcos côncavos. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. E uma outra coisa, temos o Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além de alguns rios também, então dê uma olhadinha por lá. Pessoal, quando a gente fala de ciclo trigonométrico, é basicamente uma circunferência que ela vai estar dentro de um plano cartesiano. E nessa circunferência, a gente consegue marcar arcos e também algumas coisas de trigonometria. Algo legal é que quando você tem a marcação de um ângulo, por exemplo, você consegue determinar o seu seno e o seu cosseno em um ciclo trigonométrico. É algo muito legal que vai ter uma outra aula aqui do canal. Nessa que você está vendo agora, vamos focar em arcos côncavos. Em arcos côncavos, expressão geral dos arcos côncavos, enfim. Mas afinal de contas, o que seria um arco? Lembra que eu falei com vocês na última aula sobre o conceito de ângulo? Então, o ângulo, a gente viu que é basicamente o tamanho dessa abertura. A gente viu que pode ser de 1 a 360. Então esse cara aqui, que eu representei por θ, ele é o nosso ângulo. O arco, galera, vai ser basicamente o quanto que vai se deslocar o comprimento da circunferência. Ou seja, eu sei que aqui eu tenho um ângulo θ. Esse ângulo θ faz uma abertura que vai do ponto A ao ponto B. A distância do ponto A ao ponto B a gente chama de arco, tá certo? Agora, no ciclo trigonométrico, o conceito de arco é um pouco diferente. É a mesma coisa, só que no ciclo trigonométrico a gente representa os arcos de um modo um pouco diferente. Por exemplo, se eu pegar aqui o arco de 30 graus, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus e eu sei que ele foi daqui até aqui. A gente viu então que o arco seria basicamente o deslocamento do primeiro ponto até a extremidade do arco. Então esse carinha aqui em vermelho que eu estou representando para vocês seria o tal do arco. Porém, no ciclo trigonométrico, a gente representa o arco pegando um pontinho na extremidade e colocando o número do ângulo. Então, se eu te pedir para marcar, por exemplo, o arco de 45 graus, você vai fazer o ângulo de 45 graus, aí você fez o arco. O arco é esse cara aqui. Repara que a extremidade, você vai fazer um pontinho na extremidade e você vai marcar o ângulo de 45 graus. Então, se eu te pedir o seguinte, marque o arco de 45, você vai colocar um pontinho na circunferência e você vai colocar o número do ângulo. Entendeu? Arco no ciclo trigonométrico é basicamente um pontinho no comprimento da circunferência que vai representar o ângulo. Seja o 45, seja o 30, seja o 180, que estaria bem aqui. Tá bom? Esses são os arcos do ciclo trigonométrico, tá certo? Agora, quando a gente fala da questão dos arcos do ciclo trigonométrico, a gente vai estar falando da questão dos ângulos. E os ângulos têm basicamente duas orientações que a gente pode seguir. Por exemplo, se eu te falo 90 graus, ó, se eu te falo 10 graus, por exemplo, a gente sabe que é aqui, ó, o 10 graus, tá certo? 20 graus, 30 graus, e assim vai indo. Até chegar, por exemplo, no 70, 80, e até chegar aqui no nosso 90 graus, que a gente viu na última aula. Só que é o seguinte, pessoal, perceba, quando eu te falo assim, marque o 10, marque o 20, marque o 90, você está indo nesse sentido bem aqui. Esse sentido aqui no ciclo trigonométrico é o sentido positivo. Perceba que você tem no sentido anti-horário. Quando você vai no sentido anti-horário, o valor do ângulo vai aumentando positivamente. Então, quanto mais eu for andando nesse sentido, maior vai ser o ângulo. Então, aqui é o 10, aqui é o 60, aqui é o 90, aqui é o 110, aqui é o 150, aqui é o 180, aqui é o 200. Perceba. Quando eu vou nesse sentido bem aqui, eu vou aumentando positivamente o valor do ângulo. Agora, eu acho que isso é até um pouco raro de você encontrar. Se alguma questão te pedir, marque o ângulo de menos 45 graus. Aí você pensa, pô, eu sei que 45 graus é aqui, não é? Agora, o que seria o tal do menos 45 graus? Lembra, quando a gente fala de um ângulo que é positivo, a gente vai estar caminhando nessa direção. Agora, quando a gente fala de um ângulo negativo, você vai caminhar nessa direção aqui. Então, esse carinha aqui, por exemplo, seria o menos 10.
esse carinha aqui seria um menos 30, esse carinha aqui seria um menos 70. Então, o menos 45 estaria mais ou menos aqui, ó. Então perceba, você consegue contar ângulos tanto partindo no sentido anti-horário, que você vai estar caminhando positivamente, vai estar aumentando o valor do ângulo, quanto também no sentido anti-horário, que você vai estar indo diminuindo o valor do ângulo. Isso aqui, por exemplo, era o zero, depois ficou menos 10, depois ficou menos 20, menos 45, até chegar aqui, por exemplo, menos 90, tá bom? Agora, pense aqui comigo. Eu sei que esse cara aqui é o 0 graus. Eu sei que esse cara aqui é o 90 graus. Eu sei que esse cara aqui é o 180 graus. Eu sei que esse cara aqui é o 270 graus. Agora, eu comentei com vocês agora há pouco que o lugar onde está o 270 é a mesma coisa do menos 90 graus. Os dois são a mesma coisa. É como se eu falasse que o meu nome é Pedro Henrique, mas sou conhecido como Abreu. O 270 é o Pedro Henrique e o menos 90 é o Abreu. Então representam a mesma coisa. Porém, tem algumas indicações diferentes. Um é indo no sentido positivo, o outro é indo na orientação negativa. Entendeu? Agora, se eu quisesse, por exemplo, achar qual que é o ângulo negativo que representa o menos 270, ou eu quisesse achar o ângulo positivo que representa o menos 90, como que eu faria isso? Caso você tenha um ângulo que é positivo, como o 270, e você quer achar o negativo que representa ele, você concorda comigo que é basicamente eu dar uma volta indo no sentido negativo até chegar naquele ponto que representa o menos 270? Então você vai ter que subtrair, caminhar no sentido negativo, uma volta completa, que é 360 graus. Nesse caso, dá menos 90. Então é como se eu pegasse 270 e eu fosse caminhando aqui, ó, no sentido negativo, até eu chegar no ponto que vai representar o menos 270 indo no sentido negativo. Entendeu? Por isso que você tem que pegar o ângulo que é positivo e subtrair 360, que seria uma volta completa no sentido negativo. Agora, se for um ângulo que é negativo, é o contrário. Você vai ter que caminhar no sentido positivo para ver qual que é o ângulo que vai representá-lo quando você chegar no mesmo ponto aqui. Qual o ângulo positivo que vai representar ele. Então, se é um ângulo que é negativo, você vai somar 360. Você vai caminhar uma única volta completa indo no sentido positivo. Nesse caso, é 270. Então, é isso. Quando a gente fala de ângulos, pode ser tanto positivos quanto negativos. E você pode representá-los a partir dessa maneira. E convertê-los também. Beleza? Agora é o seguinte, galera. Para a gente aquecer um pouquinho, dar aquela treinada, tenta marcar os ângulos, os arcos de 45 graus, 120 graus, menos 90 graus e também 2π radiano. O que eu recomendo? Pausa o vídeo, tenta marcar aí rapidinho uma folha de papel e continua o vídeo. Pausou? Fez? Vamos lá então. Quando a gente fala do arco de 45 graus, a gente já viu. Arcos do ciclo trigonométrico, a gente marca através daquele pontinho, em que vai representar aonde que vai ser a extremidade do arco, que vai representar o ângulo. Então, se eu quiser achar o 45 graus, repara que é positivo. Então eu vou ter que caminhar nesse sentido aqui. Perceba, aqui é 10, aqui é o 20, e o 45 eu sei que é metade de 90. Se o 90 é esse cara aqui, o 45 é a metade do 0,90. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Esse cara aqui vai ser o arco de 45 graus. Agora, vamos supor que eu queira achar o arco de 120. Eu sei que aqui, como eu falei para vocês, é um ângulo de 90. Se eu quero achar o 120, ele é mais ou menos aqui. Então, esse cara aqui vai representar o arco de 120. Agora, o diferentão que eu comentei com vocês, o menos 90. Se eu quiser achar o arco de menos 90, ao invés de eu ter que ir no sentido anti-horário, que é aquele que vai aumentar o valor do ângulo do arco, eu tenho que ir no outro sentido, o sentido horário, que vai diminuir o valor do ângulo, vai diminuir o valor do arco. Então, se é menos 90, tenho que caminhar 90 graus no sentido horário. Portanto, vai ser esse pontinho bem aqui, ó. O menos 90 graus. Agora, o 2π radiano. Lembra que eu comentei com vocês na última aula de graus e radiano, que quando aparece o π radiano, é só substituir por 180 graus, que você encontra o valor em graus? Então vai ficar 2 vezes 180, que é igual a 360 graus. Aonde que está o 360 graus, Abreu? Ele está bem aqui, ó. É como se você desse uma volta completa
e chegasse nesse ponto aqui. Esse ponto vai ser o 2π radiano, que é a mesma coisa do 360 graus. Beleza? Agora bora ver um pouco sobre os arcos côngruos. Quando a gente fala dos arcos côngruos, são basicamente aqueles arcos que apresentam as mesmas extremidades. Ou seja, são aqueles arcos que eles apresentam os mesmos pontos. Se a gente for contando eles em círculo trigonométrico, quando a gente vai contar esses ângulos, esses arcos, eles vão parar no mesmo pontinho. Quer um exemplo? O 370 e o 10. O 370 e o 10 são arcos que são côngruos. Vamos ver o porquê? Aqui embaixo eu marquei o 10 para você. Esse aqui é o arco de 10 graus. Agora, vamos tentar achar qual que seria o arco do 370. Eu comentei com vocês que quando a gente vai no sentido anti-horário, eu vou aumentando os ângulos. Então aqui tem o 10, aqui eu vou ter o 90, aqui eu vou ter o 180, aqui eu vou ter o 270, aqui eu vou ter o 360. Só que, galera, 370 não está aqui. Mas lembra que eu falei que você vai aumentando conforme você caminha no sentido anti-horário? Então nada te impede de você caminhar mais um pouquinho até chegar no 370. O 370, galera, ele nada mais nada menos que uma volta completa mais 10 graus. Ou seja, eu vou fazer uma volta completa e depois eu vou contar 10 graus. Então o 370, quando eu vou marcar o arco de 370 no ciclo trigonométrico, ele vai parar bem aqui. Exatamente na mesma posição que o 10 graus. Ou seja, o 10 e o 360 são arcos que chamamos de côngruos. São arcos que apresentam as mesmas extremidades. Ou seja, quando você vai contando, eles vão parar exatamente nos mesmos pontos. Entendeu? Esse é o conceito de arcos côngruos. Agora, bora ver esse exemplo. Marcar 1140 no ciclo trigonométrico. Quando a gente fala do 1140, ele é bem maior que uma volta completa. Agora, quantas voltas completas o 1140 faz? Para saber isso, basta a gente pegar o 1140 e dividir por 360. Vamos lá. 1140 dividido por 360 vai dar o seguinte. Repara, 1140, galera, se você pegar 360 e multiplicar por 3, você vai encontrar 1080. Então, 360 vezes 3 é 1080. 1140 menos 1080 sobra 60 graus. Então, perceba uma coisa. O 1140, para a gente conseguir marcar, ele fez 3 voltas completas de 360. Então, 1140, ele fez 3 voltas completas de 360 e sobrou 60 graus. Então, quando a gente for marcar ele no ciclo trigonométrico, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele fez 3 voltas completas de 360 e a partir desse ponto sobrou 60 graus. Então, o 60 graus está mais ou menos aqui, ó. O 60 graus está nessa posição e agora quem vai estar também nessa posição é o 1140. Os dois ângulos, eles são côngruos, porque as suas extremidades ocupam o mesmo lugar. Entenderam? Esse é o conceito de arcos côngruos. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é com relação à expressão geral dos arcos côngruos. A gente acabou de fazer a expressão geral dos arcos côngruos. Vamos lá. Eu falei aqui com vocês, por exemplo, que o 370 ele era a mesma coisa de eu pegar o 10 mais uma volta completa. E ele parava nesse exato lugar. Agora, eu também posso ter um outro ângulo côngruo que pare nesse mesmo lugar. Você concorda comigo que se eu continuar a partir do 370 e eu contar 360 mais uma vez, eu vou parar no mesmo lugar de novo? Então eu vou ter um outro ângulo. Eu vou ter um ângulo de 730. O ângulo de 730, galera, é nada mais nada menos que o 10. Só que agora ele fez 2 voltas completas. Ele é o 370 de antes, só que agora mais o 360. Ele fez mais uma volta. Agora, eu posso fazer esse processo de novo, não posso? Eu posso depois, ainda partindo agora do 730, que está aqui,
e posso contar mais uma volta completa. Posso somar 360. Quando eu faço isso, eu vou ter o seguinte ângulo. Eu vou ter um ângulo de 1090. Então, nesse cara aqui, vai agora ter o 1090. O 1090 é nada mais ou menos que o 10 graus de antes, só que agora mais 3 voltas de 360. O que eu estou querendo te mostrar com isso? Eu estou querendo te mostrar que todos esses ângulos, o 370, o 730 e o 1090, eles são côngruos ao ângulo de 10 graus. E, gente, eles são côngruos ao ângulo de 10 graus porque eles fizeram uma volta completa e voltaram para o mesmo lugar. Outra volta completa e fizeram o mesmo lugar. Outra volta completa e fizeram o mesmo lugar. Ou seja, para ser côngruo, basta pegar esse primeiro ângulo, galera, o primeiro ponto. Perceba aqui comigo. Quando eu vou contando aqui, vai ter a primeira vez que eu vou passar por um ponto. Então, eu contei aqui do zero. A primeira vez que eu passo no 10 graus é quando eu falo 10 graus. A segunda vez é quando eu conto 370. A terceira vez é quando eu conto o 730. A quarta vez é quando eu conto o 1090. A primeira vez que a gente passa em um ponto no círculo trigonométrico, nós chamamos de primeira determinação positiva. Só anotar aqui. É a primeira vez que a gente passa em um ponto no ciclo trigonométrico. Então, se é a primeira vez que a gente passa num ponto no ciclo trigonométrico, tem que ser um ângulo que é maior que zero e menor que 360. Porque caso contrário, se eu pegar, por exemplo, aqui o 10 e eu for um ângulo maior que 360, já vai ter um ângulo que vai ter anteriormente ocupado esse mesmo ponto. Repara, antes de completar 360, tinha o 10. Aí quando eu passo o 360, vai ter o 370. Mas antes dele, já tinha um ponto anteriormente ocupando, que era o 10. Então, para ser a primeira determinação positiva, tem que ser um ângulo que é maior que zero e menor que 360. Agora, os outros ângulos que são côngruos é basicamente de acordo com o número de voltas que vai dar. Então, se deu uma volta completa, você vai ter o primeiro ângulo côngruo. Se você vai ter duas voltas completas, vai ter o segundo ângulo côngruo. 3 voltas completas, o terceiro ângulo côngruo. Então a gente pode dizer o seguinte: o ângulo, ele vai ser igual, o ângulo côngruo, ele vai ser igual ao 10, que é a nossa primeira determinação positiva, mais k vezes o número de voltas que a gente vai dar. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, quaisquer ângulos côngruos ao 10, é só eu colocar, por exemplo, 4 voltas aqui e eu vou obter um resultado. Nesse caso, se eu fizer 4 voltas, vai dar 1450 mais 10, que vai dar 1460. Esse é outro ângulo côngruo. Agora, vamos supor que eu dê 5 voltas. Se eu der 5 voltas, eu vou ter 1810 mais 10. Agora eu vou ter, então, 1820. Esse é outro ângulo côngruo. Então, a partir dessa pequena expressão aqui, eu consigo determinar todos os ângulos côngruos ao 10 graus. Isso é a expressão geral dos arcos côngruos. Eu usei aqui a palavra ângulos, mas entenda no sentido de arcos, beleza? Agora, bora fazer aqui um exercício falando da expressão geral dos arcos côngruos. Eu quero que você faça aqui, você mesmo, e depois você vem para cá pro vídeo. Pausa e faz você mesmo. Pausou? Fez? Vamos lá então. Como escrever uma expressão para todos os arcos côngruos a 1140? É aquele mesmo processo de antes. Lembra que eu comentei com você que o 1140 ele é basicamente 3 voltas completas e o 60? O 60 é a primeira determinação positiva. Então, lembra que essa aqui é a estrutura da expressão geral dos arcos côngruos. Então vai ser o 60, que é a primeira determinação positiva, mais k vezes a quantidade de voltas. Uma coisa importante, esse k representa o número de voltas. E o k, galera, ele tem que ser um número que é inteiro, tá certo? Aqui, ó, o k, ele tem que ser um número que é inteiro. Então aqui do lado, vamos escrever o seguinte: k pertence ao conjunto dos inteiros. Essa é a expressão que você tem que colocar na sua prova, tá certo? Que os ângulos côngruos ao 60, que também por consequência é côngruo
ao 1140, porque todos eles vão parar no mesmo lugar, vão ter a mesma extremidade, a gente pode escrever essa expressãozinha aqui, tá certo? Em que seria 60, mais a quantidade de voltas que vai fazer, vezes 360, sendo o K pertencendo aos inteiros. Quando eu falo que pertence aos inteiros, galera, são os números positivos e também os números negativos. Agora, como assim os números negativos? Vamos lá. Eu quero que te proponha um desafio aqui e tenta fazer essa questão. Faz, pausa o vídeo e vou depois outra pra cá. Fez? Pausou? O que ele está pedindo é para você encontrar os arcos que são côngruos ao ângulo de menos 1740. E galera, é basicamente o mesmo processo que a gente estava fazendo antes. Lembra que a gente comentou anteriormente que o 1140 era um ângulo que era maior que 370, que era maior que uma volta completa? Aí a gente dividia, encontrava o número de voltas que ele fazia e depois a gente achava o quanto que sobrava, que era o lugar onde estava o ponto. Gente, é a mesma coisa. Vamos fazer o mesmo processo. 1740 dividido por 360. O mesmo processo. Se a gente contar o menos 1740, vamos ver quantas voltas completas ele faz. O detalhe é que como aqui é menos, ao invés de a gente estar indo no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, a gente está no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, ao invés de estar fazendo a volta assim, a gente vai estar fazendo a volta assim. Vamos lá. A gente sabe que 360 vezes 5 é 1800. Aqui é menor que 1800. Então, ele não vai fazer 5 voltas completas, faz um pouco menos. A gente sabe que 4 vezes 360 é 1440. Então, ele faz 4 voltas completas, 1440. Quando você subtrai esses dois aqui, você vai encontrar 300. Só que aí tem um detalhe. Como aqui é negativo... concorda comigo que ele caminhou 4 voltas completas no sentido negativo? Agora, para ele conseguir chegar a menos 1740, falta ele caminhar ainda menos 300 graus. Ou seja, 300 graus no sentido horário. Então, esse cara aqui... menos 300 graus, aí diz que ele vai ser a primeira determinação negativa. Lembra que eu comentei com você que tinha a primeira determinação positiva, que era quando a gente dividia, encontrava esse resto que era o primeiro ponto que ia passar? Então, também temos a primeira determinação que é negativa, que nesse caso aqui vai ser o menos 300. Então, se você for pegar aqui no nosso ciclo trigonométrico, você teria que caminhar menos 300 nesse sentido, no sentido horário. Você encontrar que seria esse pontinho aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o menos 300. E esse é a primeira determinação negativa, tá bom? Agora, como é que eu conseguiria montar uma expressão geral para o ângulo menos 1740? Galera, é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Lembra? A expressão geral seria igual aos ângulos que são côngruos, são iguais à primeira determinação. Nesse caso, vai ser a primeira determinação negativa, menos 300. E agora tem o porém. Lembra que eu comentei com você que esse Z aqui, o K, perdão, ele também pode ser negativo? Galera, esse positivo ou esse negativo que vai aparecer aqui agora, nesse próximo exemplo, ele indica basicamente para onde que está indo. Se é no sentido horário, se é no sentido anti-horário. Então, nesse caso, como está indo no sentido horário, vai ser menos K vezes 360. Essa sendo que o K pertence aos inteiros. Galera, essa aqui é a expressão geral dos arcos côngruos para esse cara aqui, dos arcos côngruos a menos 1740. Só que aí tem um modo também de você achar a expressão geral para os arcos que são positivos. Você concorda comigo que o menos 300, para chegar aqui em menos 360, ou seja, dar uma volta completa, falta 60 graus? Concorda comigo? Então, se falta 60 graus para ir para cá, menos 60 graus para cá, para ir para lá, falta 60 graus positivo. Ou seja, esse cara aqui, o menos 300, ele é a mesma coisa dos 60 graus positivo. Ou seja, galera,
eu posso escrever a mesma expressão agora para os arcos que são côngruos ao de 60. É a mesma coisa. Então, os arcos que são côngruos vão ser iguais. Agora, vai ser a primeira determinação positiva. Só que agora, concorda comigo que, como aqui é positivo, eu vou estar caminhando no sentido que é anti-horário, portanto, aqui vai ser positivo também o K, vezes 360. Sendo que o K pertence aos inteiros. Esses caras aqui, galera, vão representar os mesmos pontos, tá? Os mesmos pontos, porém com valores diferentes. Por exemplo, o menos 300 é o Pedro Henrique e o 60 é o Abreu. Representam a mesma coisa, o mesmo ponto, porém com identificações diferentes. Um está no sentido horário, o outro está no sentido anti-horário. Porém, as posições são as mesmas. Esse cara aqui é a primeira determinação negativa, lembrando que aqui tem que ter menos, porque está caminhando no sentido negativo. E esse cara aqui é a primeira determinação positiva, lembrando que aqui tem que ter mais, porque está caminhando no sentido anti-horário. Beleza? Então, uma outra coisa, a gente utilizar essa expressão aqui, ó, com a primeira determinação negativa, para determinar quais que são os arcos côngruos negativos. E esse outro cara aqui para determinar quais que são os arcos que são côngruos positivos. Tá? Fechou? Agora, bora para esse outro conteúdo, arcos equidistantes. Quando a gente fala de equidistante, é basicamente duas coisas que estão à mesma distância. E quando a gente fala de arcos que são equidistantes, são aqueles que vão estar à mesma distância. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma circunferência aqui, ó, pegar um círculo trigonométrico rapidinho. Se eu fizer círculo trigonométrico e eu colocar aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ângulo de 30 graus. Eu quero colocar um outro que seja equidistante a esse de 30. Vamos dizer que esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é o 210. Perceba aqui comigo, esses dois aqui, eles estão à mesma distância. Perceba que aqui tem uma distância de 180 graus entre os dois, e aqui tem uma distância de 180 graus. Ou seja, eles são pontos que são equidistantes. E galera, quando a gente fala de pontos que são equidistantes, eles são muito úteis para a gente conseguir utilizar em algumas expressões para fazer polígonos. Então, vamos supor que algum dia eu quisesse colocar um triângulo equilátero dentro de uma circunferência. Para colocar um triângulo equilátero dentro de uma circunferência, eu teria que colocar arcos que são equidistantes. Pensa aqui comigo, se eu fizesse um triângulo e eu não colocasse arco que é equidistante, vamos dizer que eu fiz um triângulo dessa maneira aqui, ó, com esses 3 pontos brilhantes aí. Vamos fazer aqui o triângulo. E eu quisesse que ele fosse equilátero. Você concorda comigo que aqui não está equilátero? Esse lado aqui dá para ver claramente que ele é muito maior que esse. Porque a distância que está aqui é muito maior que a distância que está aqui. Esse arco de cá é muito maior que o arco daqui de baixo. Galera, quando temos polígonos que são regulares, são polígonos que seus lados têm o mesmo tamanho. São polígonos que seus ângulos são iguais, seus ângulos internos. Ou seja, galera, para colocarmos um polígono que é regular aqui, teremos que traçar a quantidade de pontos que o polígono tem e colocá-las de modo que fossem cada um a distâncias iguais. Se eu quisesse, por exemplo, o triângulo equilátero, você concorda comigo que eu vou ter que pegar 3 partes que são iguais? Porque eu sei que o triângulo equilátero tem todos os seus lados iguais. Lembra que eu comentei com você que caso um arco seja maior, o lado vai ser maior? Então eu não quero que seja maior, eu quero que seja igual. Para ser igual a esse arco, vai ter que ser igual a esse arco, que vai ter que ser igual a esse arco. Então eu vou ter que dividir a circunferência inteira em 3 arcos iguais. Isso aqui vai dar 120. Então, opa, é isso aí mesmo. Opa, calma aí, aqui não. Fica aqui, ó. Isso aqui vai dar 120. Então é o seguinte, para que a gente consiga colocar dentro dessa circunferência um triângulo equilátero, a distância desse ponto para esse teria que ser 120, a distância desse para esse teria que ser um arco de 120, e a distância desse para esse teria que ser um outro arco de 120. Aí sim a gente conseguiria ter um triângulo que é equilátero. O mesmo funciona para outros polígonos. Pega, por exemplo, o quadrado. O quadrado, eu sei que eu quero que ele tenha 4 lados que são iguais. Então eu tenho que separar o quadrado em 4 arcos que tenham a mesma medida. Então, pego o 360, que é a circunferência completa,
e você vai dividi-la em 4 partes iguais, 4 arcos iguais. Você vai encontrar que vai dar 90. Então, esse arco daqui tem que ser 90, esse cara daqui tem que ter um arco de 90, esse aqui um arco de 90, esse aqui um arco de 90, e, consequentemente, por terem arcos iguais, os lados também, o comprimento dos lados vai ser igual também. Portanto, você vai ter um polígono que é regular. Então, para ver se você entendeu, faz aí para mim um pentágono. Tá bom? Pausa o vídeo, faz aí. Fez? Vamos lá então. Um pentágono, a gente sabe que ele tem mais ou menos... Opa, deixa eu apagar aqui. Um pentágono, a gente sabe que ele tem 5 lados. Então, se eu quisesse colocar um pentágono que é regular dentro dessa circunferência aqui, eu teria que pegar toda a circunferência e eu teria que dividir em 5 arcos iguais. Quando a gente faz isso, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar 72. Então, cada um dos arcos vai ter que ter 72 graus de distância de cada um deles. Galera, é só didático, tá? Eu vou tentar botar alguns pontinhos aqui, porque não sou tão bom de desenho, de figura geométrica. Mas eu acho que é isso aí. Então, a distância desse arco para esse arco, a distância desse arco aqui, seria 72 graus. Assim como a distância desse arco aqui de baixo, como a distância desse outro arco aqui, como a distância desse outro arco aqui, como desse outro arco aqui. Fazendo com que, consequentemente, a gente tenha arcos equidistantes, todos estão à mesma distância, e, consequentemente, teríamos, portanto, polígonos que são regulares, tá certo? Então, os arcos equidistantes são importantes por isso. Agora, o último ponto da nossa aula é falar sobre arcos que são simétricos. Quando nós falamos de arcos que são simétricos, são basicamente arcos que, em relação ao eixo horizontal, estão à mesma posição em graus. Como assim, Abreu? Por exemplo, se eu quiser marcar os arcos simétricos de 30 graus, eu sei que o 30 graus eu tenho aqui 4 quadrantes, tá? Isso é bom da gente comentar. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, eu sei que para contar o 30 graus, é só eu colocar assim e marcar aqui o ângulo de 30. Assim como a gente viu ao longo da aula. Então, nesse ponto aqui, você vai ter um ângulo de 30 graus. Agora, no segundo quadrante, para a gente conseguir achar o simétrico de 30 no segundo quadrante, basta a gente fazer o mesmo processo. Então, a gente pega aqui da horizontal, a gente vai contar 30 graus. Então, quando a gente contar 30 graus, vai dar esse pontinho bem aqui. Agora, eu sei que esse cara aqui é o 180. Se eu caminhei aqui, ó, 30 para trás, eu sei que eu vou ter aqui o 150. Então, o 150 graus, ele é o arco que é simétrico ao 30 no segundo quadrante. Agora, vamos lá. Terceiro quadrante. Em relação horizontal, você vai contar 30. Então, em relação horizontal, eu conto 30, vai estar aqui. Se aqui é o 180, e eu sei que eu caminhei 30 para frente agora, eu vou ter aqui o 210. Então, o 210 vai ser o arco que é simétrico ao 30 no terceiro quadrante. Agora, no quarto quadrante, repara, aqui está o eixo da horizontal. Eu vou caminhar 30 graus a partir do eixo da horizontal. Eu sei que aqui é o 360 e eu vou caminhar 30 graus para trás. Ou seja, eu vou chegar nesse ponto que é o 330. O 330 é aquele que é simétrico ao 30 graus no quarto quadrante. Aqui embaixo aqui é uma definição um pouco mais escrita, que é de um grande professor meu. Obrigado, professor Genildo. Ele disponibilizou grande parte do material que foi usado aqui na aula. Ó, para a marcação de arcos, a nossa preferência é o eixo horizontal. No ciclo trigonométrico representado, o ponto B é simétrico a A em relação ao eixo Y. É assim como a gente acabou de ver. Dizemos que a abertura de 30 pode ser feita em qualquer um dos quadrantes. O 150 é simétrico a 30 no segundo quadrante, assim como a gente viu. O 210 é simétrico a 30 no terceiro quadrante. O 330 é simétrico a 30 no quarto quadrante. Então, esses são arcos que são simétricos. São basicamente aqueles arcos que, de você levar em consideração a horizontal, você conta a mesma quantidade de graus aqui. Então, se for 30 graus, conta 30 graus para cá, 30 graus para cá no segundo quadrante, 30 graus para cá no terceiro quadrante e 30 graus para cá no quarto quadrante. Sempre levando em consideração a horizontal, não a vertical. O eixo X, não o eixo Y.
beleza? Galera, essa foi a nossa aula, espero de coração que vocês tenham gostado. No mais, pra quem tá assistindo hoje, uma feliz Páscoa, um forte abraço, tudo de bom, bons estudos. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e deixa o like aqui embaixo, galera. Valeu, galera, abraço!